O maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, prestes a investir parte do caixa multibilionário da Berkshire Hathaway no Brasil? Como assim? Que história é essa? Esse homem aí que construiu esse império financeiro está sentado num caixa recorde de 334 bilhões de dólares. Ele deixou claro que não vê grandes oportunidades nos Estados Unidos no momento. Agora, será que ele está se preparando para investir parte desse caixa em mercados emergentes? Será que o Brasil pode fazer parte dessa estratégia? Hoje eu vou te explicar como que o Buffett pode já estar se posicionando no Brasil, e quando você entender isso daqui, a sua visão sobre investimentos, a forma como você enxerga o mundo dos investimentos pode mudar, e mudar bastante. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Mas antes de falar sobre esse ponto e sobre que história é essa do Buffett investindo no Brasil, a gente vai passar aqui por alguns números que você consegue tirar da carta que o Buffett escreveu, até porque a carta anual de 2024 da Berkshire Hathaway traz alguns pontos curiosos e interessantes sobre a visão dele com relação aos investimentos. Uma das coisas que eu achei legal frisar aqui com relação à carta que o Buffett escreveu, uma carta relativamente grande, é interessante dar uma lida se você tiver tempo. Ele falou sobre o recorde de pagamento de impostos nos Estados Unidos. A Berkshire Hathaway pagou incríveis 26,8 bilhões de dólares em impostos federais em 2024. Isso representa 5% de tudo que todas as empresas americanas pagaram de imposto. 5% do imposto corporativo dos Estados Unidos foi a maior quantia já paga por uma única empresa na história dos Estados Unidos. E por falar em imposto, inclusive, falar em declaração, se você quiser facilitar o trabalho na hora de declarar o imposto de renda, se você investe, você precisa do aplicativo do Grana. Eles oferecem a declaração pré-preenchida para você que investe na Bolsa de Valores. Você só importa o arquivo gerado para o sistema da Receita e pronto, os dados referentes aos seus investimentos ali na Bolsa são preenchidos automaticamente. Tem questão de 5 minutinhos, está tudo preenchido. É muito prático. Você nunca mais vai deixar para a última hora, depois que você conheceu o aplicativo do Grana, a sua declaração de imposto de renda, a sua declaração anual, porque é muito simples ali, não tem mais aquela coisa, mesmo se você opera opções, termo, mercado futuro, mini índice, dólar, essas coisas, você faz isso também, aluguel de ações, custódia remunerada. Tem coisa que essa nova ferramenta da Receita para o IR ali na Bolsa chamada Revar não fornece, mas o Grana resolve tudo de forma rápida e fácil para você. Então eu estou deixando o link para você conhecer o aplicativo do Grana aqui na descrição e um cupom valor 90 para você ter um desconto de R$90 no plano Mais Grana anual. O link é o primeiro aqui da descrição, cupom valor 90 para você pegar e investir, receber seus dividendos sem dor de cabeça com declaração de imposto de renda. E por falar em dividendos, também voltando aqui para o segundo ponto sobre a carta do Buffett, ele voltou a falar sobre o motivo da Berkshire não pagar dividendo. Desde que o Buffett assumiu a Berkshire, ela só pagou dividendo num único ano em toda a história, em 1967, 10 centavos por ação. Tá? E ele brinca que ele não sabe até hoje por que fizeram esse pagamento, porque não era para ter sido nunca na vida. A Berkshire Hathaway não era nem para ter pago esse dividendo. Então é uma estratégia ali que ele tem de manter esse lucro dentro da empresa e fazer reinvestimentos. São bons alocadores de capital. Se não tem ninguém melhor do que eles para investir o seu dinheiro, eles não distribuem nada, simplesmente continuam reinvestindo. O histórico mostra que tem sido uma boa. Terceiro ponto que eu achei legal foi a estratégia de investimentos aqui no Japão, com foco no longo prazo, décadas. O Buffett ele reafirmou a sua aposta ali nas 5 grandes japonesas. Você tem Mitsubishi, Marubeni, Itochu, Mitsui, Sumitomo. São grandes empresas. E o quarto ponto que eu destaquei aqui da carta anual é que o Buffett ele acha claramente que o mercado está caro, o mercado americano está caro, mas boas oportunidades, boas empresas sempre surgem. Tá? Ele comentou que o mercado americano atual tem poucas oportunidades, mas que de tempos em tempos aparecem bons negócios ali e que a Berkshire
vai estar pronta para agir. Esses aqui são apenas alguns dos pontos, mas o Buffett ele usou essa carta anual para conversar com os acionistas, para acalmar ali essas pressões de que Buffett está acreditando que a gente vai ter uma recessão, Berkshire com mais de 334 bilhões em caixa, muita gente, isso aqui de dólares, tá? Muita gente conjecturando ali que ele estava se preparando para uma recessão econômica. A Berkshire Hathaway também interrompeu os programas de recompra de ações pelo segundo trimestre consecutivo, então já tem gente interpretando como um sinal de que o Buffett acredita que as ações da empresa estejam caras, e ele explicou que, embora você tenha esses níveis recordes de caixa, que as empresas que a Berkshire Hathaway investe e possui continuam bem avaliadas e que o foco sempre vai ser investir em negócios, apesar de alguns comentários aí atualmente verem essa como uma posição extraordinária. A grande maioria do dinheiro continua investido em ações e essa preferência, segundo ele, não vai mudar. E o Buffett também deu uma alfinetada, mandou uma indireta para o governo dos Estados Unidos. Ele pediu que Washington mantenha a moeda estável, alertou sobre os riscos de uma política fiscal irresponsável, imprudente. Abrindo aspas aqui, ele disse o seguinte: o papel moeda pode ver o seu valor evaporar se a insensatez fiscal prevalecer. Em alguns países, essa prática imprudente se tornou habitual e, na curta história do nosso país, os Estados Unidos chegaram perto do limite. Então, o Buffett ele vendeu participação no Nubank, no Bank of America também, e ele tem aproximadamente, como eu falei, 334 bilhões de dólares em caixa. Isso dá mais do que o valor que o Brasil tem de reservas internacionais em dólar. Ele vendeu, ano passado, 134 bilhões de reais em ações, colocando ali esse dinheiro em caixa, em T-bills, que são títulos de curto prazo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, que nesse momento estão rendendo 4,1%, 4,2% ao ano, são considerados os investimentos mais seguros do mundo. E o Buffett também deu uma visão de para onde que esse dinheiro que eles têm em caixa vai ser direcionado. A Berkshire Hathaway já fez investimentos significativos no Japão, com o Buffett dobrando a participação em 5 grandes empresas de lá, como eu falei, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo. São 5 empresas muito grandes e ele afirmou que essas empresas concordaram, inclusive, em permitir que eles comprem mais do que o limite anterior ali que havia sido acordado de 9,9% de participação que estava em vigor e que com o tempo é provável que a participação da Berkshire nessas 5 empresas aumente. A Berkshire começou a comprar ações dessas empresas em 2019 por conta dos preços que estavam muito baixos, pela eficiência na alocação de capital dessas empresas. Então, o Buffett elogia a disciplina financeira, que aumenta ali os dividendos quando apropriado, recompram ações de forma racional, possuem políticas de remuneração, inclusive mais conservadoras que as empresas americanas, e estão gostando muito ali de investir nas japonesas, e ele espera que a posição da Berkshire Hathaway nelas aumente ao longo do tempo e que a relação que eles têm com essas grandes empresas também continue se expandindo. Ou seja, a disposição do Buffett é em manter esses investimentos. Isso indica a confiança dele na estabilidade dessas empresas no longo prazo, especialmente porque elas estão profundamente ali integradas com a economia japonesa. E aí, dando uma pesquisada, eu me deparei com essa manchete sobre a carta anual do Buffett, dizendo, entre outras coisas aqui, como você pode ver, Warren Buffett quebra o silêncio sobre o massivo caixa de mais de 300 bilhões de dólares da Berkshire Hathaway. E aqui você pode ver que nessa mesma matéria, dizendo que Warren Buffett está prestes a investir, a gastar parte do caixa recorde da Berkshire Hathaway, com foco em mercados emergentes. No entanto, você olha ali a carta anual do Buffett, não tem nenhuma declaração direta afirmando que ele pretende fazer um grande movimento em mercados emergentes. Por isso, e aí eu decidi investigar, entender um pouquinho mais a fundo onde essas grandes empresas japonesas investem. Porque foi onde ele deixou claro ali que essas empresas é onde a Berkshire Hathaway pretende continuar investindo nos próximos anos. E aí você consegue ver que a Mitsubishi Corporation está investindo no Brasil e em outros mercados emergentes de forma estratégica, focando principalmente em agronegócio, energia e infraestrutura.
A empresa tem participação direta no setor agrícola brasileiro por meio da Agrex do Brasil, vê que investe aqui em outros países emergentes. A gente tem Vietnã, Tailândia, Índia, Malásia, Filipinas, Indonésia, Arábia Saudita, e você tem, né, Chile, Peru, México, Brasil. Tem participação direta na Agrex do Brasil, né, que trabalha ali com produção e exportação de grãos, açúcar, outros produtos agrícolas. Isso significa que a empresa está ligada diretamente ao agronegócio brasileiro, que é um dos pilares da nossa economia. Sabemos disso, está expandindo ali os seus investimentos em energia renovável, infraestrutura urbana no Brasil e em outros mercados emergentes, ajudando na transição energética, desenvolvimento de cidades inteligentes, está envolvido em projetos também de digitalização de infraestrutura, data center, tecnologia de mobilidade, tudo isso para modernizar setores essenciais nas economias de países emergentes. O Brasil está no meio disso, também está apostando no setor automotivo, de mobilidade e na modernização do transporte público. Então, os investimentos da Mitsubishi no Brasil e em mercados emergentes mostram justamente essa estratégia de crescimento sustentável, digitalização e diversificação econômica. Significa que a empresa está posicionada para se beneficiar do crescimento da nossa economia, da economia de outros países emergentes, tanto no setor agrícola quanto, como a gente viu aqui, infraestrutura e energia. Outra empresa dessas 5 japonesas que o Buffett investe é a Marubeni, que está investindo no Brasil e em outros mercados emergentes por meio de diversas iniciativas ali estratégicas, principalmente no setor de agronegócio, para variar, infraestrutura, alimentos. Então ela expandiu as suas operações no setor agrícola aqui no Brasil por meio da aquisição de uma empresa chamada Adubos Real em 2019, como você pode ver aqui no relatório recente. A empresa ela atua há mais de 40 anos em Minas Gerais, né, virou ali uma subsidiária da Marubeni, tem crescido bastante para estados vizinhos aqui, São Paulo, Espírito Santo também. E o foco da expansão da empresa é replicar no Brasil o modelo bem sucedido da Helena Agri Enterprises, lá nos Estados Unidos, uma das distribuidoras de insumos agrícolas mais importantes dos Estados Unidos. E essa estratégia inclui não só a venda de insumos, mas também consultoria especializada para os produtores, ajudando a melhorar a produtividade, né, com o uso adequado de fertilizantes, de tecnologias. Você vê aqui que a Marubeni está envolvida num setor crítico também para exploração offshore de petróleo e gás no Brasil. Além disso, ela tem participação na infraestrutura portuária brasileira através da Terlogs, Terminal Marítimo Limitada, que atua no transporte, armazenamento e manuseio de grãos. Outro ponto de conexão com a companhia aqui no Brasil é a companhia Iguaçu de Café Solúvel, que faz parte do portfólio da Marubeni e tem participação no abastecimento global de café solúvel. Ela investe também no processamento de carne bovina, né, frango também, com exportação para atender mercados como Ásia e Europa. Ou seja, é uma empresa, mais uma empresa que está inserida no Brasil de maneira estratégica, principalmente no agronegócio, alimentos, infraestrutura. Então, esses exemplos aqui, isso deixa claro que o Brasil segue sendo uma peça importante nos planos de crescimento global dessa companhia, né, e que o agro vai continuar sendo pop por aqui. Outra empresa dessas 5, a Sumitomo Corporation, que o Buffett investe, está expandindo seus investimentos no Brasil e em outros mercados emergentes, especialmente em setores estratégicos como mineração e infraestrutura. Então você tem aqui a empresa investindo, né, em Indonésia, Tailândia, Bangladesh, China, Vietnã, Índia, República Tcheca, Filipinas, Brasil. Ela detém, caso você não saiba, provavelmente você não sabe, participação na Uzi Minas do Brasil, empresa de mineração, investe na Agroprodutos da Amazônia, produtos agropecuários, serviços também de consultorias para o setor. Tem concessões no setor de água e esgoto no Brasil e vem demonstrando também interesse em projetos de infraestrutura urbana sustentável. A empresa também tem investimentos na Summit Cosmetics Latam, que atua no setor de cosméticos e produtos químicos aqui no Brasil. Estão investindo bastante aqui, além do Brasil, a Sumitomo Corporation, como você viu, investindo pesado em outros países emergentes. Parte de mineração e metais, você tem Peru, África do Sul, Madagascar.
vários países emergentes onde a empresa está investindo. Isso denota ali o potencial que eles enxergam em infraestrutura. Eles vêm investindo também em vários países, como no Vietnã, ferrovias, China, Filipinas, Indonésia. Com relação ao agronegócio, né, a expansão da rede de distribuição de insumos agrícolas em países como Ásia, né, América Latina, como a gente viu, incluindo o Brasil. Então fica claro que os investimentos da empresa se concentram em setores críticos, né, para o crescimento econômico do país, desses países emergentes, incluindo o Brasil. Mineração, agricultura para variar, infraestrutura. Seria muito bom se o Brasil pudesse atrair mais esse tipo de investimento. Outra empresa aqui que faz parte, né, das 5 que o Buffett está investindo, a Itochu Corporation está investindo no Brasil e em mercados emergentes, focados ali com uma abordagem mais diversificada em mineração, para variar, infraestrutura, energia renovável. Anunciou investimentos adicionais no setor de minério de ferro no Brasil em 2024, reforçando o compromisso dela e o foco nesse setor. Então a empresa está expandindo a sua atuação também no setor de energia limpa, aproveitando oportunidades em mercados emergentes. Isso inclui Brasil, participa da cadeia global ali de suprimentos de alimentos, né, com investimentos em vários países da América Latina também. Então, esses investimentos dessas empresas japonesas, das Sogo Shosha, como elas são chamadas, esses investimentos no Brasil, isso reflete a vocação natural da nossa economia, da economia brasileira, para commodities, como um grande fornecedor global de commodities, especialmente ali do agronegócio, mineração, energia. O Brasil é uma grande fazenda e uma grande mina de minério e de petróleo. É assim que os investidores internacionais enxergam o Brasil. Então é interessante para que você veja como que os investidores, os maiores investidores do mundo, enxergam economias como a nossa. Então empresas como a Marubeni, Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, elas estão inseridas nessas cadeias produtivas e garantem, né, eficiência ali na exportação de grãos, carne, minério de ferro, petróleo, né, além de investir em infraestrutura, logística, energia, para sustentar o crescimento que a gente sabe que o potencial é maior em países emergentes. Então, essa aposta dessas empresas japonesas aqui reforça, né, o papel do Brasil como um dos principais celeiros do mundo quando o assunto é a produção de matérias-primas. Além disso, essas empresas trazem capital, tecnologia, expertise. O fato de grandes empresas globais estarem expandindo suas operações por aqui e em outros países emergentes, né, e reforça essa confiança de potencial, né, na capacidade de atender a crescente demanda por alimentos que o nosso país tem, metais, energia. Isso mostra que mesmo em tempos de incerteza, países emergentes seguem ali como uma peça importante no tabuleiro econômico mundial. Só que vale a gente destacar aqui um ponto que, apesar dessa exposição indireta, né, no Brasil através dessas japonesas, essa ainda é uma posição pequena dentro do portfólio do Buffett, da Berkshire Hathaway. Não dá para dizer que ele está apostando forte em países emergentes. O grosso do dinheiro da Berkshire Hathaway continua onde sempre esteve. Você tem American Express, Apple, Coca-Cola, Bank of America. São as empresas que representam ali a maior parte dos investimentos, que continuam gerando fluxo de caixa que o Buffett tanto valoriza. Então não dá para dizer que ele está fazendo uma grande aposta por aqui. O foco dele segue sendo empresas dominantes nos Estados Unidos, mas o fato dele estar buscando, né, valor fora do mercado, ele sabe exatamente o que essas empresas japonesas estão buscando e estão fazendo, diz muita coisa. O fato da Berkshire Hathaway estar aumentando a participação nessas empresas japonesas reflete a visão de que no momento as melhores oportunidades de investimento às vezes não estão nos Estados Unidos, apesar de, né, as melhores empresas estarem lá, né, mas sim você tem oportunidades em mercados com maior potencial de crescimento. Essas empresas, elas possuem presença no Brasil, na China, na Índia, no Sudeste Asiático, ali onde você tem uma demanda por commodities que cresce, por infraestrutura. Então, ao investir nessas empresas, né, o Buffett indiretamente está sim apostando no crescimento dessas economias que hoje apresentam melhores perspectivas de crescimento do que mercados desenvolvidos. Então, querendo ou não, quando ele direciona seu capital para essas empresas japonesas, o Buffett ele sinaliza que vê mais valor, potencial de retorno em negócios que estão ligados ao crescimento estrutural de mercados emergentes no momento, em vez de simplesmente manter só investimentos nos Estados Unidos, onde as oportunidades parece que estão um pouquinho mais limitadas no momento. Agora eu queria saber de você, onde que você está investindo, porque seja como for, um dos princípios
da alocação de ativos mais importante é justamente buscar a redução da volatilidade da carteira. A alocação de ativos é o seu 90-10, não é nem o 80-20, é o 90-10 do seu sucesso nos investimentos. A volatilidade em excesso pode custar muito dinheiro para você, para qualquer investidor, por conta de um fenômeno chamado arrasto de risco. Então, quando você está tendo ali um bom desempenho numa parcela mais arriscada da sua carteira, às vezes o investidor, meio que sem perceber, ele vai se concentrando ali e vai correndo cada vez mais risco do que deveria. Então, a resistência ao risco, né, quando você não quer correr risco de jeito nenhum, não quer acrescentar na tua carteira nenhum ativo de risco, isso também prejudica, né, o seu investimento. Mas risco demais pode prejudicar muito o seu desempenho no longo prazo. Então, quando você combina os investimentos certos, nas proporções certas, aí você consegue controlar tanto a sua resistência ao risco, sem deixar também a sua carteira ficar arriscada demais para o seu perfil e para os seus objetivos. Então, o segredo é você encontrar investimentos descorrelacionados, que não se correlacionam muito, ou seja, que quando um sobe, né, o outro não sobe também, quando um sobe o outro desce, né, mais ou menos. É claro que alguns desses investimentos às vezes vão parecer pouco atraentes, os que não estão indo muito bem, mas quem conhece e quem reconhece a importância de uma boa alocação de ativos, né, de forma eficiente, consegue utilizar isso daqui de forma inteligente e intencional para criar uma verdadeira fortaleza no seu portfólio de investimentos. Então, para você ter uma boa alocação de ativos, você precisa seguir 4 princípios básicos. Primeiro, você precisa conhecer ali a relação fundamental e o trade-off entre risco e retorno de investimento. Você precisa selecionar as classes de ativos certas para você investir. Você precisa determinar a combinação dessas classes para você atingir os seus objetivos, qual que é o percentual de cada coisa, e você precisa reequilibrar periodicamente o seu portfólio para você manter a estratégia, tá? Você pode fazer isso investindo em ações no Brasil, fora, renda fixa no Brasil, fora, deixar dinheiro em caixa, reserva de valor também. Então, de acordo com vários estudos acadêmicos conceituados, mais de 90% da parcela ali do seu investimento, do seu sucesso em ações é explicado por uma única coisa, a alocação de ativos. Tá? E com base nessas informações, né, que eu recebo da maioria dos meus alunos, clientes e seguidores, eu consegui identificar o que você provavelmente está passando agora. Tá? Você tem uma boa ideia do que você deseja realizar financeiramente, seus objetivos, você não sabe exatamente como chegar lá, está meio inseguro, provavelmente é a sua situação. Você sabe, né, que existe um caminho melhor, mais claro, mais confiável para você ter sucesso nos investimentos do que você ouvir simplesmente tudo que é comentário da mídia e ficar perseguindo ali as últimas dicas sobre investimentos e ações. E você gostaria de se beneficiar de uma boa carteira de investimentos, de uma boa alocação, mas você precisa de alguém que possa te ajudar a tornar essas coisas mais fáceis de entender e de aplicar principalmente. Então, se você quiser ajuda da minha consultoria, clica aqui no primeiro link da descrição, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato com você. Um abraço, até o próximo vídeo.